o cliente chegava e falava assim, ó, eu quero falar com o Torres. Aí eu achava isso muito... E aí, às vezes, de pequenininho, eu ficava um tempo ali na loja, esperando minha mãe passar pra me buscar, algo assim. Eu ficava vendo isso. Falava, cara, eu quero ser querido igual ao meu pai. Né? Das pessoas quererem comprar comigo, sendo que tem mais 9 como opções. E aí, o meu primeiro trabalho foi como auxiliar de almoxarifado. Né? Então, uma coisa que eu gosto de falar bastante também é que, assim, eu não precisei trabalhar até os 17 anos, por mais que eu venha de uma família super humilde. Minha mãe falou para focar mais ali no colégio. Não era bom aluno, não, mas ela falou para focar nisso. Só que aos 17 já, agora tem que arrumar um trabalho. E eu nunca fui de escolher trabalho, né? O primeiro que veio eu aceitei. Então é uma coisa que eu gosto de falar muito para as pessoas, que tem ainda mais com a internet, tem aquela história do trabalhar com o que ama, né? Eu acho que não existe isso, sabe? Trabalhar com o que ama. Eu acho que é ame trabalhar. Sabe, ama a oportunidade que foi dada, porque dali você vai construindo o resto. Como é que você vai saber o que você ama se você não testa, né? Se você não pega alguma coisa para fazer? Até hoje em dia ainda brinco, eu adoro o mercado de consórcio, né? A gente lidera o mercado. Então, cara, o que eu amo? Eu amo. Talvez eu amo mais cantar. Eu fui 8 anos cantor da noite, né? Da música. Talvez amar mesmo, eu devo amar mais a música. Mas o mundo me trouxe pro trabalho, eu amo o meu trabalho e tá tudo bem. Então, comecei como auxiliar de almoxarifado e ali eu já falei pro primeiro gerente, falei... Da época lá que me contratou, falei, cara, beleza, eu aceito entrar aqui, mas eu quero ser vendedor. Né, com 17 anos, ele, caramba, né, tipo, não, espera, vamos ver. Aí dessa loja eu fui para uma loja do lado já, que eu vi a oportunidade de crescer mais rápido como vendedor, para ser estoquista. Aí eu falei, eu aceito ser estoquista, mas eu quero ser vendedor. Aí a loja do lado de novo, que era uma loja de... O foco tava lá, né? Exato, que era uma loja de roupas que eu amava na época, roupas de surf, né, eu tinha 17 para 18 anos, me contratou como vendedor, deu a primeira oportunidade. E ali eu continuei com vendas, já fui aprendendo esse lance um pouco, porque vendas eu acho que ela já leva diretamente ao empreendedorismo, sabe? Porque o mês você vendeu bem, você ganhou dinheiro. O mês você vendeu mal, você não ganhou nada e as contas continuam vindo. Então é muito essa montanha-russa, que é empreender. Não tem uma garantia, né? Por mais que, sei lá, talvez na loja de shopping lá você tenha um salário fixo, mas mesmo assim... Variável que motiva, né? Vendas já é mais desafiador. E rapidamente eu saí do shopping ali para a venda externa. E aí a venda externa, que era a telefonia da TIM, né? E eu sou muito da época do porta a porta ainda. Eu peguei porta a porta, peguei a transição de Orkut para Facebook, então não tinha muita internet ali ainda. Então era sola de sapato. E ali a venda externa era muito legal, porque eu vi a oportunidade de ganhar muito mais, né? Tipo, 3 vezes mais que eu ganhava no shopping e ao mesmo tempo zerar. Que no shopping não acontecia de zerar. Então, de novo, já fui flertando com o empreendedorismo. E aí, ao mesmo tempo, tem a questão da música que eu comentei com vocês. Eu sempre cantei desde pequenininho, minha mãe incentivava. E aí, na escola, a gente tinha um grupinho de pagode que brincava, era uma brincadeira, acabou tomando corpo. E eu conciliei o trabalho no shopping com a música, eu conciliei o trabalho na TIM com a música. E aí, o negócio da música estava engrenando. Eu falei, cara, vou me dedicar à música, vou ficar um tempo só na música. Mas essa dedicação à música com 21 anos, 22 anos, você não tem uma maturidade necessária. Então, o que eu ganhava na noite, eu gastava na noite, né? Era uma vida boêmio, né? Eu fui chamado de boêmio já por algumas pessoas na época. E aí, eu namorando uma menina na época, ela falou, cara, eu fui pai muito cedo, fui pai com 19 para 20 anos. E ela falou, cara, sua filha vai começar a ficar grande, vai começar a te pedir algumas coisas, que você ganha na noite, você gasta na noite, eu acho que você tem que pensar mais no seu futuro. Ela já estava se formando como psicóloga, eu sem faculdade, sem nada. Falei, faz sentido, vou voltar para o mercado de trabalho. E caí no consórcio. E aí meu sócio, que é 2 anos mais novo que eu, então eu estava com 20 anos, ele tem 18, meu sócio. Já, o primeiro trabalho dele na vida foi com consórcio como CLT. E ele falou, João, vem para cá, vamos... você sempre foi vendedor, desenrola muito bem, com certeza o pessoal vai te contratar e a gente vai trabalhar junto. A gente era amigo de colégio já. E aí eu fui para lá como CLT e aí eu falo que eu tive essa experiência de não ter mentor. Né? Uma coisa que eu bato muito nessa tecla hoje, não porque a gente tem a nossa mentoria, né? Porque eu cresci pagando mentorias. Né? Eu sou um cara que vem do mercado de mentorias. As últimas, a gente vai citar aqui, que a gente se conheceu, né? É o Clex, é o G4, que hoje em dia já é muito caro. Mas eu comecei lá atrás com o Wendel Carvalho, Pablo Marçal, toda uma galera. E até antes, com coaches de Maringá, com a galera da cidade. Então a mentoria me transformou mesmo na pessoa que eu sou hoje. E eu falo que lá naquela época eu não tinha. Então, assim, eu caí numa empresa que, cara, os líderes eram muito ruins, os donos eram ruins, não tinha caráter, não tinha princípios, não tinha valores. Então, foi uma experiência que eu falo que Deus quis que a gente ficasse no mercado de consórcio, porque foi frustrante demais. Foi super frustrante. A gente chegou a ver polícia na empresa, a gente chegou a ver várias coisas que você fala, cara, né, para um menino de 20 anos, é um choque. É um choque.
E meu sócio, na época, aí por necessidade, né, o empreendedorismo, aí meu sócio falou assim, cara, aqui a gente está como CLT. O meu pai, ele é representante comercial de peça de caminhão. Por que ele faz isso? Porque ele ganha muito mais como PJ do que como CLT. Cara, como eu não tive educação financeira, não fiz faculdade, né, fim de colégio público e uma família humilde, não sabia o que era CNPJ, o que era imposto, sabia nada. Mas aí meu sócio falou, se a gente montar um CNPJ, nós dois, a gente pode escolher o banco que a gente quer representar. E nós vamos ser os chefes, nós vamos ser os patrões. Então a gente coloca a nossa filosofia, que era uma filosofia de pessoas que vêm de uma família que eu considero boa, né, de princípios e valores, os dois, e vamos fazer do nosso jeito, bonitinho, como a gente acredita que é, e vamos escolher uma empresa que saiba nos treinar. Porque não tinha treinamento, cara, não tinha nada. Às vezes, como a gente dá mentoria hoje em dia, a gente vê que até hoje acontece muito isso, né? A pessoa contrata e fala pro cara, ó, tua pasta, vai pra rua. Tipo, caramba, cara, tem que ter um mínimo de um treinamento, né? E aí a gente pegou, na época chamava Rodobens, existe até hoje esse grupo, né, de consórcio. E aí ela acreditou na gente, 2 meninos, deu um baita no treinamento, era uma casinha de madeira emprestada do tio do meu sócio. Nós mesmos pintamos a casinha lá, chamei um tio meu para ajudar. E aí, dentro dessa portinha, 2 meninos novos, o cara da Rodobens acreditou na gente, deu um treinamento. A gente começou a aprender sobre isso. Depois a gente pode continuar o papo, a gente passou por muitas jornadas ali. Mas dali que veio o empreendedorismo, né? A gente ficou muito tempo como uma empresa, onde o que eu vendia era do João, o que o Gustavo vendia era do Gustavo. Então, se o Gustavo vendeu bem, o João vendeu mal, eu tô pobre, ele tá rico. E vice-versa. Mas foram quase 7 anos, né? Foi quase 2 anos de CLT, a gente tendo essa maior experiência, 1 ano e meio. Aí, em 2012, a gente fundou o CNPJ. De 2012 a 2019, foi 7 anos de empresa. Então, foi 7 anos de não ter essa mentoria presencial. Aí eu comecei a fazer essas mentorias online. Então, eu comecei a escolher as pessoas que eu ia seguir. É todo um processo, até porque eu venho de um estágio muito baixo, né? Então, eu falo de não se comparar com os outros também, né? Cada um parte de um ponto de partida. Meu ponto foi muito baixo, então levou mais tempo do que algumas pessoas. Foram 7 anos. E aí, em 2019, que a gente montou a empresa, escritório físico, trazemos mais um sócio, começamos a contratar colaboradores. E aí, de 19 para 24 e agora 25, 5 anos que foi realmente o nosso crescimento, de sair praticamente do zero em consórcio imobiliário, que lá atrás a gente vendia consórcio de moto, de carro, de silicone, e aí 19 que a gente posicionou como imobiliário. Então, em 5 anos a gente saiu do zero para primeiro do Brasil. Então, aí foi um crescimento exponencial. Bacana, fantástico, bacana, né? E o consórcio é uma ferramenta poderosa no mercado imobiliário, ainda mais considerando o Brasil e as taxas de juros, né? Sim. A gente conhece aqui os 2 mercados que a gente tem incorporadora no Brasil e a gente também ajuda brasileiros a investir em Miami e Orlando, né? Uhum. Fala um pouco pra gente, João, como é que você vê essa questão do consórcio aqui no mercado imobiliário, e fala um pouco também das soluções, né? O que vocês fazem, quais são as soluções que vocês trazem. Tá. Bom, eu acredito muito que a ferramenta do consórcio imobiliário serve para qualquer tipo de pessoa. Desde que a gente parta de um princípio, que até foi pauta de um assunto hoje, acho que no celular aqui com seguidores, com mentorados, da educação financeira. Ele ainda vai ser discutido enquanto a nossa educação financeira não estiver muito bem espalhada. E a educação financeira no Brasil é um oceano azul. Né? A conversa surgiu hoje porque uma mulher mandou na minha caixinha, uma pessoa, minha mãe tem 500 mil na poupança. Aí um seguidor meu falou assim, cara, 2025 a pessoa tem dinheiro na poupança ainda? Então, assim, tem de monte. Então, assim, não teve educação financeira na escola, não tem ainda, não é que não teve, eu acredito que as escolas ainda não têm oficialmente, uma outra pode ter. Nas faculdades não tem. Então, ainda é um oceano azul, né? Por mais que eu modelei muito a XP no meu modelo de negócio. E eu falo assim, não se falava de investimento no Brasil. A XP veio, educou o mercado e virou a gigante que ela virou. Só que quantos por cento da população investe na XP? 3%? Olha o tamanho dela. Tá entendendo? Então, assim, o mercado é um oceano azul. Então, beleza. Aí, vamos lá. Se todo mundo tivesse educação financeira, serviria para todo mundo. Como a maioria não tem, e dessa maioria que não tem, a grande maioria vai estar na base da pirâmide, o que eu enxerguei vindo dessa base, lá de baixo, foi que assim, cara, eu não vou... Ó, o banco em si, as administradoras até oferecem muito para a classe baixa, como a ideia do primeiro sonho, da conquista, do primeiro imóvel, só que ele não tem essa maturidade de educação para entender isso.
que demora tempo, que leva tempo, ele tem que pagar mais caro, porque daí a vida não é tanto quadradinha, tão bonitinha, tão simples de matemática pura, né? Tem o sentimental, tem o emocional, tem o que te deixa muito melhor. E eu dou exemplo de casa. Meu pai e minha mãe, o sonho da minha mãe sempre foi o primeiro imóvel. Eles foram financiar Minha Casa Minha Vida quando eu tinha 22 anos. 22 anos eu já estava no consórcio. Por que eu não vendi um consórcio para minha mãe? Porque a minha mãe não vai ficar esperando, ela nem merece isso. Entendeu? Ela já estava ali com seus 40, com 50 anos, vai esperar mais 15 para o primeiro imóvel. E ela não aguentaria pagar um aluguel de uma parcela de um consórcio. Então, o que eu comecei a enxergar foi assim, cara, serve para todo mundo, não é todo mundo que tem educação. Quem tem mais possibilidade de ter educação, e se ele não tiver, ele tem dinheiro para pagar essa educação, é o emergente, então é o público A e B, e eu vou focar nessa pessoa, porque essa pessoa, ou ela já tem o seu primeiro imóvel, porque ela emergiu e conseguiu comprar, e se ela não tem, é porque ela tem o conhecimento que ela prefere ganhar dinheiro, investir dinheiro, do que ter o seu primeiro imóvel.